Aleluia. A igreja que ama o Senhor e a vinda dEle. Muito bom dia na boa e poderosa paz do Senhor. Amém. Esse hino último que o Mazinho cantou quando os irmãos não tiverem dúvida do que escolher no YouTube, ou se tiverem dúvidas, coloquem Paulo César Baruch. Ele ganhou o Grammy, Mazinho? Não sabe, né? Hã? Alguns. Moço muito bom, irmãos, que produz música de qualidade. Ele não só faz aquela rima, em português se fala rima pobre, quando o ar rima com mar, não tem história nem nada, só os finalzinhos, mas pode ver que a música dele é de muito boa qualidade. Paulo César Baruch. No Brasil, ele uma vez foi ensaiar um coral na nossa igreja e ele não era nem famoso. Eu falei, não vou participar desse coral, não. Hoje, como eu me arrependo de não ter sido parte disso. Mas o Nani Azevedo também aqui, quando ele não era, ainda bem que não está gravando, né, e nem sobe para a internet, quando ele não era ninguém, uma vez eu liguei para ele no Brasil que me deram um telefone, e aí ele pegou e falou, não, olha, você só manda uma carta pela igreja, isso 2004, eu acho. Está gravando? Mas tudo bem, o Nani não era ninguém, mas hoje ele é um grande alguém, menino bom, muito amado. E aí ele pegou e falou, não, olha, você manda uma carta porque eu não tenho visto, vocês mandem o visto, não precisa me dar nada, nem passagem, nem oferta, e não sei o quê, né? E como o tempo muda, né? Que bom que as pessoas crescem, aparecem e se tornam bênção. E ele veio aqui na nossa igreja esse ano, foi bom demais, no começo do ano, janeiro, e foi um sonho tê-lo conosco, graças a Deus por isso. Mas aí eu coloquei no YouTube lá, esses dias atrás, e saiu um mix, eu achei curioso, mix de louvor, falei, que lindo, que bom, pus, aí tocou um hino, tocou Baruch, tocou 3, tocou 4, Kleber Lucas, aí eu continuei trabalhando, de repente começou a tocar Elmo, começou a tocar Eagles, falei, meu Deus do céu, quem pôs isso? É uma seleção que o próprio YouTube fez em função das músicas que a gente ouve muito, né? E como às vezes o meu telefone fica na mão dos meus filhos, então imagina, né? No meio do louvor, acaba o louvor, de repente entra lá, 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 lá. Eu, meu Deus, de onde sai isso até aqui? Mas então, por favor, guardem bem esse nome, Paulo César Baruch, menino bom, nós aprovamos e indicamos dentre alguns. Nessa manhã, o assunto que eu vou falar não é tão fácil. Eu confesso que às vezes ficam alguns assuntos no meu coração e quando eu começo a pesquisar eu vejo que não tem comentário, que não tem assunto, e é difícil, meu Deus. É simples no todo, mas é difícil com relação a uma explicação 100% didática. O assunto é arrependimento. Arrependimento. E eu achei curioso que é um assunto que nós conhecemos na essência, mas que se fala muito pouco. Nós falamos de en passant, nós falamos por alto. E, meu Deus, quanta coisa boa há nesse assunto, arrependimento. E hoje eu vou me mover pouco também, porque eu recebi uma ordem. Só faltaram me fechar aqui nesse quadrado, disseram para eu não andar hoje, porque não está ao vivo, mas então eu tenho que ficar numa posição estática. É difícil. A minha escola, a escola que eu aprendi, parece que a ideia flui enquanto caminha, mas nas escolas geralmente se ensina que você tem que ficar aqui no padrão, só que eu não consigo ficar no padrão. Mas fazer o quê? Hoje, então, por favor, tenham paciência comigo, eu vou tentar não me mover muito e ficar aqui nesse quadrado. Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 31. Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 31, fala sobre arrependimento. É um texto que é muito interessante dentre vários, porque quando Jesus começa o seu ministério, a primeira palavra ou a primeira expressão que ele lança após é arrependei-vos. Mas antes dele vinha um chamado João Batista, por um acaso, e conhecido também como seu primo, João Batista. Ele pregava sobre arrependimento. E de repente você para pensar, mas arrependimento tudo bem, eu sei, eu conheço, eu já ouvi falar, eu sou um arrependido. Só que arrependimento, irmãos, é a base do evangelho. As boas novas só vêm quando a pessoa se arrepende. Porque se você lançar uma semente no cimento, no asfalto,
Qual o proveito dela? Ela não cresce porque o terreno é duro, é sólido. As boas novas do Evangelho vêm por causa do arrependimento. Então hoje é muito comum e muito normal as pessoas desacreditarem de Jesus, as pessoas desacreditam do inferno, as pessoas consideram o céu como uma fábula e as pessoas falam que a salvação é um mito, que a salvação é algo inventado por pessoas. Então, quando você expõe à pessoa a necessidade de mudança, de transformação, que ela precisa se arrepender, ela tem dificuldade, porque nós estamos vivendo num mundo tão humanista, num mundo tão racionalizado, que eles descreem daquilo que a palavra diz que é necessário ser, fazer e acontecer. E Jesus vem, não por um acaso, nem por causa da minha vontade, do meu desejo, mas ele vem porque Deus determinou e Jesus está às portas. E há aqueles que dizem que nós somos a igreja do arrebatamento, não do arrebentamento, do arrebatamento. Jesus vem, nos leva, Jesus vem e nós mudaremos de status, de vida para uma eternidade permanente. Atos capítulo 17, versículo 24 diz assim, o discurso do apóstolo Paulo lá na Grécia, em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então imagina Paulo falando para os atenienses, para os filósofos, para os entendidos, para os catedráticos, doutores, mestres, pessoas que acreditavam na escrita, que tinham muito conhecimento teórico, muita leitura de fábulas e de histórias, e de repente vem alguém e fala sobre este Deus. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ou pudessem achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Falava ele de um poema antigo, grego, que eles conheciam, um dito grego. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Há uma antropóloga que ela, interessante, ela fez duas teses. Uma é a chamada cultura da culpa, e a outra é a cultura da vergonha. A cultura da culpa diz assim, não se preocupa, a cultura da culpa, não se preocupa com a aparência, baseia-se na voz interior da consciência que costumamos chamar voz de Deus. Não se importa com como os outros veem, e sim como deva fazer a coisa certa, sem se preocupar com a opinião alheia, buscando paz com Deus. Essa é a cultura da culpa, que ela disse, que é alguém que não olha para fora, mas ela está preocupada consigo, ela está preocupada com as suas emoções, com a sua vida, com aquilo que a sua cabeça, quando repousa no travesseiro, não consegue dormir muito, ou fica preocupada, ou acorda de madrugada,
ela precisa estabelecer uma paz com Deus, ela se sente culpada por N razões e por N coisas, e ela dizia então que essa é chamada cultura da culpa. Já a cultura da vergonha disse quando o que importa é o que as pessoas pensam, como as pessoas veem, qual a imagem dela aos olhos dos outros. E hoje em dia esse tipo de cultura que nos cerca parece que nos faz ficar mais preocupados com a nossa imagem e com a nossa publicidade do que com o que realmente tem valor e está dentro de nós. Só que essa cultura da vergonha, ela é implacável. Quando você é pego em falha ou erro, você está acabado. Por isso, o que mais importa é tentar esconder os erros. Parece uma coisa meio política, né? Isso nunca aconteceu, uma frase que ela cita. Ou se aconteceu, não fui eu. E se fui eu, não foi tão mal assim. Ou seja, a cultura da vergonha é a cultura disseminada pelo mundo em que é importante você se esconder, e você esconder o máximo que puder todas as coisas, porque se os outros não virem, você não se sente culpado. Se você não for pego, pastor Duda, com a mão na massa, você não tem por que se sentir acusado. E pasmem vocês, essa é uma das afirmações da religião muçulmana. Você pode, sim, errar, pecar, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você for pego, se você for apanhado, então você é castigado. Você tem que se justificar. A religião cristã já não dá esse embasamento. A religião evangélica, a religião bíblica, a religião cristã não diz que porque está escondido, não deixa de ser desprezível o pecado. E há necessidade da confissão, há necessidade do arrependimento. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande quando alguém nos faz algum mal, não só pela falta de maturidade, mas principalmente pela falta de arrependimento. Arrependimento, eu achei duas palavras interessantes um dos livros que eu pesquisei deu, dizendo que as duas palavras, elas são interrelacionadas. Ah, mas por que fala do grego? Snobismo? Não. É porque o grego ele define exatamente o que quis dizer. O grego não deixa no ar essa história de que a palavra é traduzida por homens, então há erros, existem variações, pode existir tropeços. Não. A palavra do Senhor é a mesma. Nós, às vezes, procuramos atualizar o dizer com palavras diferentes, palavras novas, por isso que existem tantas traduções, tantas versões em português, mas o sentido é o mesmo, que é para procurar facilitar o seu entendimento. Então, não te dá a justificativa para você não ler a Bíblia. Não dá para você dizer que não pode ler a Bíblia porque a linguagem é muito velha, a linguagem é muito difícil de ser alcançada. A cada dia surgem traduções novas, e essas edições novas, os mais antigos, vamos falar, mas perdeu a beleza, perdeu a graça. Mas o sentido, o conteúdo continua sendo o mesmo, porque eles procuram no grego aquilo que se fala. Hoje nós não temos o hábito de falar em palavras tão sofisticadas, tão difíceis. Dependendo da Bíblia que você tem em casa, da versão que você pegue, você tem até uma aversão, porque você tem preguiça de ler, porque fala, é muito difícil esse português, eu não alcanço. Eu concordo, é difícil. Mas existem traduções, a NVI é uma das novinhas e simples que dá para você ler, não dá para você ficar de fora dessa. E no grego, essas duas palavras, uma, não vou aqui nem dizer, para não parecer snobismo, senão vou escorregar também. Então, uma diz, né, metalomenai, é importar ou ficar preocupado com interesses de alguém, mudando o curso de sua trajetória. Temos esta expressão, geralmente usada para expressar um estado de sensibilidade, pesar, remorso ou tristeza. Em Mateus 21:30, um pai pede para que um filho vá fazer um trabalho, um filho diz que vai e não vai, outro diz que não vai, mas no meio do caminho ele fala, quer saber, eu vou. Então a Bíblia diz assim, dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero,
Depois, arrependido foi. Então, esse arrependimento significa um sentimento de pesar por causa de um terceiro, por causa do pai, por causa da situação. Mas não foi que ele resolveu ir e falou, não, olha, eu preciso ir porque meu pai determinou isso daqui. Não. É o mesmo arrependimento usado para Judas, que a Bíblia até trocou e chamou de remorso. Não houve um arrependimento, houve uma sensação e uma comoção para a volta. Então, a Bíblia destaca esse primeiro grego, que é para o Judas, e que nós temos muitas vezes como remorso, como sentimento. E o segundo é melanoel, que é dar uma segunda olhada numa coisa, que é repensar, que é você ficar ali matutando e falar, quer saber, a mudança. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo falava aos gregos acerca da necessidade de arrependimento, irmãos, eu acredito, creio, e entendo pela palavra que nós precisamos de um arrependimento genuíno para que a nossa vida cristã seja uma vida de bênção, seja uma vida alegre, seja uma vida de fartura, seja uma vida de conhecimento em Deus. Existem muitas pessoas que estão cheias de si, muitas pessoas que se consideram cristãs porque cantam, porque vêm à frente, porque dizimam, porque vêm todos os domingos, ou porque vêm um domingo sim, um domingo não, ou porque vêm um domingo por mês, ou um domingo por bimestre, mas carrega a plaquinha de evangélico, porque acredita que determinadas situações e ações que fazia já não fazem mais sentido, mas isso não caracteriza, isso não determina a nossa vida cristã como sendo cristãos de fato. Para que haja um sentimento de cristandade genuína e crescimento, nós precisamos, irmãos, disso que a palavra diz, arrependei-vos. E as pessoas não querem acreditar que elas eram más, que elas eram ruins, que elas têm tendências maldosas. Existem pessoas que continuam nos seus mesmos pensamentos, nos seus mesmos caminhos, com a sua mesma turrice, cometendo o mesmo erro, não se arrepende. E houve uma psicóloga que disse que o não arrependimento, essas pessoas que falam, eu não me arrependo de nada, isso é uma sociopatia, isso é uma debilidade, isso é uma falha mental, já na cabeça, no córtex. As pessoas têm que se arrepender daquilo que fazem, porque nós não acertamos o tempo todo, nós não somos 100% corretos. E na nossa vida cristã, para a salvação, há necessidade de arrependimento. Não são palavras bonitas, não são palavras emotivas, não são situações que nos ponham contra a parede, que nos farão ser salvos. A nossa salvação vem a partir do arrependimento. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos das histórias, das fábulas, das ações, dos caminhos, dos ensinos que vocês tinham. Repensem, deem uma segunda pensada acerca do que vocês são, de onde vocês estão em Deus. Existem muitas pessoas e o mundo roda, e dia a dia aumenta o número de pessoas que estão presas nos seus pecados, nos seus delitos, na sua maneira de pensar, que dão voz à sua ideia escolar, à sua ideia científica, ao seu ponto de vista, à sua vida. Não, eu aprendi assim, eu vejo assim, meus pais foram assim. Está errado. Há necessidade de arrependimento. Eu tenho errado, eu preciso me arrepender. Porque se você não se arrepende, você pede perdão, mas amanhã você comete o mesmo ato, a mesma falha. Se você não se arrepende, o caminhar é o mesmo. Só muda para a palavra, me desculpe, me perdoe. Mas o arrependimento bíblico, significa metanoia, mente nova, mente mudada, porque quando a sua mente controla o seu coração e a sua vida, você pratica esses atos, mas se a sua cabeça está vaga, você apenas repete aquilo que você acha que deveria ser feito, mas você não faz, você aprende, mas você não leva a sério, porque nós, pastores, nos frustramos, porque quantos sermões são pregados durante o ano? Me diga você, quantos sermões você tem ouvido na sua vida cristã? Mazinho nasceu num berço evangélico. Quantos sermões aproximados você não tem dentro de seus 25 anos? Pense em 2 por dia, 365 dias por ano. Tudo bem que você não ouve os 365, mas que você ouça 50,
que são mais ou menos os domingos, 50 domingos. Em 20 anos dá o quê? Dá 500, dá 1.250 sermões. Se você veio todos os domingos, não perdeu nenhum, e só ouviu de domingo, 1.250 sermões. O que isso tem mudado na sua vida? O que isso tem impactado a sua vida? Não para controle, mas para relacionamento com Deus. Qual é o calibre da sua vida espiritual hoje? Como você se situa hoje, tendo se arrependido, tendo confiado em Jesus, esperando Jesus? Como você diria que é a sua vida espiritual? Rala, rasa, boa, caminhando, em crescimento, desenvolvida, madura, apaixonada? Como que você definiria a sua vida? Existem pessoas que não... É lógico, aqui é um exemplo muito pobre, mas existem pessoas que não gostam de vir à igreja, por exemplo, que não gostam, pastor Duda, da comunhão dos irmãos, como diz pastor Duda. O que você vai fazer no céu? Me responde, filho. O que você espera do céu? Céu é comunhão, céu é vida com Deus. Céu não é só cantar santo, 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 porque o próprio apóstolo aqui ele disse, Deus tem tudo. Ele fez tudo. Ele não precisa que os anjos fiquem puxando os elogios para ele. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Há um prazer incomensurável na vida dos anjos dizer, o Senhor é santo, porque não dá para passar pelo Senhor, não dá para passar por Jesus e não dizer uma palavra de elogio pelo que Ele é, só pelo que Ele é. Ele não precisa nem pedir. Você sabe aquela pessoa que, aquele jogador especial que você ama no seu time, toda vez que você vê na escalação que ele está presente, você fala, hoje sai gol, hoje sai gol. Certo? Ou aquela pessoa que você vai no filme assistir porque você gosta dela. Não, o filme pode ser uma porcaria, mas essa pessoa é uma artista, ama os filmes que ela faz, não importa o filme que é, e aí você tem aquela lista. Você elogia. Agora imagina Deus que é adorado. A Bíblia diz que toda a terra, que a terra estremece na presença dele. A Bíblia fala que os montes se abalam, que o mar fica diferente na presença do Senhor, que a natureza canta, que os passarinhos cantam, que tudo que Deus criou celebra e reverencia o Senhor. Agora imagina você, se não tem prazer aqui e lá. Então volta a pergunta, o que você vai fazer lá? Há necessidade de arrependimento. Quando João Batista pregava acerca do arrependimento, ele falava, arrependei-vos, porque é o primeiro passo, é o melhor caminho para você não relutar e você conhecer o melhor de Deus. Quando você se arrepende, que você muda a sua visão e fala, Senhor, eu quero ser controlado, mudado, moldado pelo Senhor. Senhor, trabalha na minha vida a partir do seu arrependimento. É uma atitude ativa nossa, sim, nós precisamos de arrependimento, Deus já fez tudo, mas quando você se arrepende das suas más ações, quando você se arrepende dos seus maus atos, quando você se arrepende dos seus maus caminhos, quando você entende que você precisa de um Deus que te cuide, que te segure pelas mãos, que Ele seja Deus na sua vida, a sua vida muda. E sabe como ela muda? Ela muda para melhor, porque existe cor, ela deixa de ser preto e branco, ela deixa de ser uma vida de angústia, de ser uma vida de reclamação, uma vida de pensamento só de coisas futuras, e ela passa a ser uma vida de presente, desfrutando uma vida com Deus, andando com Deus, satisfação em Deus, alegria em Deus. Nós precisamos estabelecer e restaurar na nossa vida, irmãos, o arrependimento sincero para que Deus venha, cure essa nação, cure esta terra. E quando eu digo não é só no sentido simbólico, não, mas a Bíblia fala que se nós tivermos o nosso coração convertido, o nosso coração mudado, o nosso coração transformado, o nosso coração arrependido, Deus vem e muda. Por causa de pela sorte de uma pessoa, Deus pode fazer maravilhas e transformações. Mas nós ficamos escudados, ombreados, dependendo do outro. Está na hora de você, está na hora de eu dissermos, Senhor, muda a minha vida, me traz arrependimento, eu não quero ver o que os outros pensam, eu não quero a culpa sobre a minha vida, eu não estou interessado no que as pessoas pensam de mim, eu estou preocupado com o que o Senhor espera, o que o Senhor pensa, o que o Senhor vê de mim. Nós precisamos, irmãos, ter na nossa vida um Deus atuante que mostre que Ele é Deus, mas muita gente não conhece a Deus, muita gente tem dificuldade em orar, porque não conhece a Deus. Jesus tinha prazer, estava com Ele o tempo todo, qualquer momento que os discípulos vacilavam, estava Jesus orando. Por quê?
orar é uma chatice. Não é, nós precisamos descobrir a doçura da oração. Nós precisamos descobrir por que Jesus orava tanto. Porque Jesus nos ensinou, se preocupou em ensinar acerca da oração. Tem que ter alguma coisa. Nós precisamos entender por que existem canções que nos fazem estar perto dos céus e nós queremos estar com Jesus, mas na normalidade não é assim. Nós cantamos talvez 20 hinos e 3, 4 nos levam para perto do Senhor, embora nós vamos levar o nosso louvor para Ele, nós vamos juntos, Senhor, está aqui o meu louvor, o Senhor é a minha vida, como esse poderoso Deus, parece chiclete, fica no ouvido, mas não há uma vez que nós não cantemos, que o nosso coração não se abra e não fale. Essa canção não é uma canção comum, é uma canção especial, brotada do próprio coração de Deus. Poderoso Deus. Não tem como nós ficarmos indiferentes a isso. Então nós levamos diante dele e dizemos, Senhor, é para o Senhor. O Senhor vem, nos abraça. Irmãos, a igreja precisa de gente apaixonada. Uma igreja incendiada, uma igreja avivada. Me perdoem, somos pentecostais. Não é uma igreja que apenas é cheia dos dons. Porque os dons, eles muitas vezes servem de plataforma de exposição para as pessoas se mostrarem. Porque eu curo, porque eu falo, porque eu danço, porque eu tenho visão. Deus não tem no coração o desejo de ter astros no meio. Mas quando o avivamento, quando uma igreja cheia do poder de Deus é apaixonada, sabe o que acontece? Eles lançam as suas coroas aos pés do Senhor, lançamos o nosso orgulho aos pés do Senhor, lançamos os nossos talentos aos pés do Senhor, lançamos a nossa vida aos pés do Senhor. A paixão por Deus, a paixão por Jesus, a paixão no reino dos céus nos faz caminhar, nos faz entender que nós estamos longe do perfil, nós estamos longe do padrão que Deus espera de nós, a santidade. E quando eu digo santidade, esquece o que você tem ouvido sobre santidade, de roupa, de costume, de hábito, de palavra, de veste. Santidade, kadosh, separado. Então, se eu digo, isso daqui é santo, eu estou dizendo, essa água é só para Deus, ela não vai ser usada para jogar na planta, eu não vou jogar no radiador do carro, essa água é para Deus, é separada para Deus. Quando a Bíblia fala ser santificado, quando a Bíblia diz que está nos santificando, nós estamos sendo separados para Deus, para o seu trabalho, para os seus interesses, e Deus espera de nós não máquinas, não robôs, não escravos. Já não vos chamo mais servos, disse Jesus. Eu sou o servo do Deus Altíssimo, com aquela humildade toda, né? Mas na verdade, você está se exaltando, Senhor, eu sou servo. Deus não espera de nós servos, Ele quer amigos, porque servo só cumpre ordem. Num sentido, num termo, me entendam, para esse contexto de servo, Deus pede que nós sejamos mais do que servos, que nós sejamos amigos, amigos próximos, compartilham de decisões. Amigos próximos, pastor Jona, caminham juntos e vão aonde há necessidade. Deus fez de Abraão amigo. Farei alguma coisa e não vou falar com o meu amigo? Deus não tem obrigação nenhuma, de nos comunicar nada, mas por causa da amizade do sangue de Jesus, por causa da proximidade agora de filhos, nos tornou filhos, olha, mais do que amigos, nos tornou filhos. Ele nos comunica tanta coisa. E o que é que Ele pede de nós? O que o Senhor precisa que nós façamos? Nos arrependamos dos nossos maus caminhos, nós tenhamos um segundo pensamento, uma segunda maneira de pensar, uma renovação da nossa mente, Romanos 12. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa conduta. Do jeito que vai, não está bom. Do jeito que vai, está mal, está pobre, está pequeno. Não precisa, e eu não vou no final, não se preocupe, eu não vou no final pedir para você levantar a mão para vir na frente, não. Eu espero que a palavra do Senhor entre na sua vida e te faça pensar, porque nós precisamos de um exército motivado, de um exército que caminhe, de um exército apaixonado por Deus e que não venha contar moscas aqui ou onde quer que seja, mas que esteja e o tempo todo falando com Deus, Senhor, a tua palavra tem escondido no meu coração, Senhor, é maravilhoso, Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para essas vidas, Senhor, cuida ali daquele lugar, cuida daquela pessoa, Senhor, mas o Senhor
Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo poderoso, o Senhor continua sendo soberano, ou seja, numa vida na presença do Senhor 24 horas por dia, porque os dias vão de mal a pior. Não é necessário nós comentarmos o tanto de coisa que nos apavoram, que nos escandalizam, que nos surpreendem. E nós, como igreja, aonde estamos? Para onde vamos? A pastor Maurício tem se manifestar, ele que faça lá um decreto. Pastor Duda que escreva lá que ele é contra a pedofilia. Não, pastor Vanderlei tem que falar qual é a posição da igreja sobre determinada coisa. Irmãos, está na hora de nós nos apaixonarmos por Jesus e em oração dizermos: Deus, move, Senhor, esse lugar, move o coração e a mente desses homens, muda, Senhor, as situações, volta logo, Jesus, mas o nosso trabalho nos faz fazer com pressa e com alegria, porque nós estamos dormindo. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Cristo vai resplandecer no meio de uma geração morta. As pessoas hoje estão transformando o ruim em bom, o errado em certo. Certo? Nós estamos ficando escandalizados, mas há necessidade de nós nos arrependermos e dizermos: Deus, se nós estamos na posição errada, se nós estamos, Senhor, no plano errado, nos ajuda, Senhor, a recuperarmos a posição que nós deveríamos estar, porque quando eu e quando você conhecemos a Jesus, nós dissemos: Senhor, eu me arrependo da vida errada que eu levo, eu me arrependo, Senhor, dos meus maus passos, dirige, caminha a minha vida. E se a nossa mente é nova, é renovada, se nós sabemos que o caminho é para a direita, nós vamos para a direita, nós não vamos para a esquerda, ainda que a tendência seja ir para a esquerda, mas a sua mente controla o seu corpo e fala: não, é para a direita. Os nossos desejos, as nossas sensações, as nossas emoções estão sempre querendo ser anestesiadas por esse mundo, mas uma vez mais eu digo, nós não somos deste mundo. Nós somos seres espirituais, acreditando você ou não, um dia essa vida acaba, essa vida é provisória, esta vida é temporária, esta vida é efêmera, esta vida é passageira, esta vida é curta, e nós vamos ter um tete-a-tete com Deus, nós vamos estar frente a frente com o Senhor que nos criou, e Ele vai perguntar: aquele passeio que eu deixei você dar na terra, era com intenções que eu pus no seu coração, você descobriu, você abriu a caixinha, você abriu o manual para saber o que eu esperava de você? Esses dias nós compramos uma arma poderosa, com controle remoto, com uma série de benefícios, certo, pastor Júnior? Só que nós estamos aprendendo a lidar com isso. Se tivesse deixado na caixa, se tivesse ficado na caixa embalado, estava lá. Assim é a nossa vida. Se você não se arrepender de não ser uma bênção nas mãos de Deus, se você hoje não tomar a decisão de mudar de caminho, mudar de mente, mudar de ideia, mudar de sentimento, mudar de situação, mudar de teologia, passar a confiar na teologia de Deus, das Escrituras, porque nós temos os nossos ranços, nós temos o nosso misticismo, nós temos algumas coisas que nós vamos acumulando que não necessariamente é bíblico, mas nós acumulamos. Entre nas Escrituras, leia a Bíblia, procure uma boa tradução fácil, a mais simples que você quiser, mas volte às Escrituras para que Deus reavive a tua alma, a tua vida e te dê uma vida espiritual de qualidade, que nós tiremos do nosso meio a morte, que nós tiremos do nosso meio as palavras comuns, porque você sai daquela porta para fora, daqui a pouco, eu não sou religioso, será que não? Será que não? Ontem nós conversávamos com os homens, eu falei, eu fico desacreditado de pessoas que vêm na igreja uma vez por semana. Seu bocão, manda e-mail para a Mancate, pastor Maurício, olha, e-mail lá, manda para a igreja, bocão mesmo. Eu desacredito de gente que vem uma vez por semana. Não dá, irmãos, não dá para ter uma vida espiritual de qualidade, com aprendizado, uma vida espiritual de crescimento, vindo só aos domingos. Você não come só aos domingos. Você talvez vista essa roupa só aos domingos. Mas é a roupa. Mas e você? E a sua vida com Deus? Como é que você pode se dizer bênção se você não caminha? Nós precisamos de arrependimento. João Batista chegou e falou para os religiosos que vinham da época, e começou nele o batismo. E os batistas falam que vieram de João Batista, né? Graças a Deus. Aí os pentecostais acham que vieram da reforma protestante, não de Lutero, nem de Calvino, e por aí vai, acharam alguém. Mas, anyways, João Batista dizia para aqueles que já estavam conhecendo, que conheciam as Escrituras e sabiam e tinham sua interpretação,
ele falava, arrependei-vos, só que aí, vírgula, raça de víboras. Olha isso, religioso, comum, que está no dia a dia, sem novidade de Deus, sem novidade de vida, sem trabalhar para o Senhor. João Batista falou, raça de víboras. Eu não vou chamar ninguém de raça de víboras, senão vai voar e-mail até o pastor Maurício, ele vai me chamar numa semana aí, vem tomar um café, eu já sei. Então entendam, nós precisamos, irmãos, de motivação em Deus. Motivação em Deus. O que você espera de Deus para domingo que vem, quando nós nos reunirmos de novo? Durante a semana de hoje até domingo, o que você fará pelo reino de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. E foi a última instrução de Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 47. Das últimas instruções de Jesus, mesmo indo para o céu, ele falou, olha, vocês pregam o evangelho, mas ensinem eles que eles precisam se arrepender. Não é mudar de religião, não é mudar de casca, não é mudar de status, não é mudar de situação, como quem muda de trabalho, como quem troca de roupa. É arrependimento, mudança de mente, sabendo que, olha, eu estava condenado à morte, eu estava condenado e preso aos meus pecados, mas agora eu conheci um reino diferente, eu conheci alguém que me resgatou e que me livrou, eu conheci alguém que me tirou do império das trevas. Eu conheço agora alguém que riscou a minha cédula, certo? Porque lá o apóstolo Paulo ele fala que antigamente era costume do cobrador levar a dívida do devedor e pregar num lugar, mas antes de pregar, como nem todo mundo sabia ler, ele fazia questão de dizer, olha só, pastor Marcos, mal pagador, comprou no Mapping, nem existe mais, foi para o SPC, paga, senão a gente volta e te leva, pum, e crava lá. Mas a Bíblia fala que veio Jesus, pegou uma nota e cravou em cima dessa nota de acusação sobre a nossa vida e disse, salvo, eu sou o garantidor dos débitos, das cobranças, das condenações que havia sobre ele. Então o inferno já não pode mais ir lá e dizer, Deus, olha aqui, está amarrado na minha mão. Senhor, tem débitos e pendências comigo, porque Deus já fez o seu trabalhar na nossa vida. Mas ele disse, fala, deixa com ele, já começa lá com João Batista, passou o ministério pregando sobre arrependimento, olha, não faça pior, termina o seu ministério, deixa aos discípulos a mesma ordem que é a base do evangelho, arrependei-vos, arrependei-vos. Se há só um sentimento de desculpa, de mascaramento para fazer de novo, saiba, não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, eu digo, não há salvação. Você está me condenando? Você é do STF? Não, mas a Bíblia fala que se não houver arrependimento, é arrependimento, não é sentimento de pesar, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. A salvação não se processa, não se fixa na sua vida. A salvação vem pela misericórdia de Deus, pela bondade de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, mas em função do seu arrependimento. Ai, seu herege. Não, leia a Bíblia. Você precisa se arrepender e não se convencer. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor sobre si resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Mas que você faça um exame na sua vida. E hoje nós vamos lembrar de maneira simbólica e real acerca do sacrifício de Jesus e da nossa inclusão no corpo. Porque nós estamos num corpo. Nós servimos a um Deus e nos servimos. Nós não temos apenas um contato vertical. Nosso contato é horizontal com os irmãos, com a família que Jesus comprou e com Ele, que é o nosso cabeça, que comanda a nossa vida. Saia aqui dessa manhã desafiado, necessitado, irritado e todos os ados que você quiser, mas pensativo acerca de as minhas, as suas. As nossas atitudes têm sido de arrependimento, não diante dos homens. Eu não preciso ver ninguém aqui fingindo, chorando que está arrependido quando não está. Se não está, não está. E eu não conheço. Eu não tenho um sensibilímetro para dizer se você se arrependeu ou não. Mas há um nos céus que conhece o seu coração,
que conhece a sua vida, conhece a sua mente, conhece os seus intentos, conhece a sua performance, sabe se você vai fazer ou não vai. Só que Ele não conta com as suas forças. Ele fala, quando você se arrepende, quando você muda, aqui fala, Deus, está tudo vazio, decora a minha vida. O Senhor coloca a cor, coloca os caminhos, coloca as pessoas certas, coloca, Senhor, o lugar certo, coloca as situações corretas. Ele vem e faz, mas porque você se arrependeu. A chave para mudança de vida. Você pode orar, e orar. Aí você vem e me procura e ora. Aí a gente ora, e fazemos um coral de ora, e nada muda. Agora, se você se arrepender, porque uma oração tem poder? Tem. Mas Deus não vai contra a sua palavra. Ele nos deu uma coisa preciosa, que é uma arma que às vezes nos é contra, o livre-arbítrio. Se você não aceita, Ele não arromba, Ele não passa por cima, Ele não bate, Ele tem sua maneira de chegar. E Ele chega. Ele tem uma maneira de te apertar, e Ele aperta. Mas quando você abre o seu coração, quando você deixa que Ele trabalhe, a confusão é menor, a dor é menor, a dificuldade é menor, porque Ele vem, Ele olha, está arrependido, realmente não está com remorso, quer mudança, quer um novo caminho, quer uma nova orientação. Então vamos fazer assim. Aí o Senhor vem, faz morada na sua vida, limpa a sua vida, te transforma. Ele fala, agora deixa eu ir lá, ficar do ladinho do meu pai, dizendo, Ele é um dos meus, mas Ele ao mesmo tempo volta. E Ele fala, deixa eu só te lembrar uma coisa, estou convosco todos os dias da sua vida. E se você não confia, ainda assim, vem um dos nossos também, olha, Ele é chamado de Consolador, Espírito Santo. E Ele vem aqui no seu ouvido e fala, olha, estamos com você, estamos com você, estamos com você. E você não vai ter um sentimento motivacional de, agora eu estou me sentindo bem. Não, Jesus vem para te fazer bem, não para te fazer sentir bem, porque o sentimento passa, mas a vida de Jesus em nós, ela permanece. Há um hino antigo que dizia, e hoje eu não canto, que eu estou mais nervoso do que domingo passado, não sei. Há um hino que diz, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce na morte, é vida que traz união. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É Deus, é só Deus que pode fazer isso, é só Jesus que pode transformar assim. Por isso eu digo, Pai, nós estamos nas Tuas boas mãos, e dela nós não queremos nos ausentar. Sabe, Senhor, quantas dificuldades, quantos momentos maus, quantas situações terríveis e difíceis nós passamos nesta vida. Algumas nós criamos, por outras nós passamos, em outras foram armadilhas e fomos enganados. Mas, Senhor, há uma coisa, Senhor, que nós precisamos. Nós queremos que o Senhor nos dê fé, nós queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos maus juízos, da nossa vida pobre. Até aqui, Senhor, nós não degustamos a alegria da salvação. Até aqui, Senhor, nós experimentamos muito pouco do que é uma vida contigo. Senhor, eu sei que haverá uma eternidade de revelações, mas aqui é o start, aqui é o início, aqui é o começo. Senhor, torna a nossa alma apegada a Ti de novo. Torna o nosso coração, Senhor, seguro, confiado, confiante em Ti uma vez mais. Alegra o nosso coração, alegra a nossa alma, alegra a nossa vida. Nos faz como Davi, Senhor. Torna a dar-nos a alegria da salvação. Torna a dar-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor vai conosco, de que o Senhor está conosco e nos dá uma vida de qualidade. Não uma vida com móveis novos, uma vida, Senhor, de carro novo, de casa nova, uma vida, Senhor, cheirando a tinta fresca. Muito mais do que isso, Senhor, nós queremos uma vida espiritual de qualidade, que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença. Ao ouvirmos sobre Jesus, a nossa alma se alegre, o nosso coração se abra. Ao ouvirmos uma canção sobre Jesus, o nosso coração compartilhe, se esparrame na Tua presença. Presenteie-te, ó Deus, com este hino, com esse louvor, com esta canção.
Que a nossa vida, Senhor, seja como um cheiro suave, seja um perfume agradável, por causa de Jesus. Transforma a nossa mente, Senhor. Nos dá coragem para abandonarmos tudo aquilo que é errado, ainda que seja gostoso, ainda que nós venhamos a sentir falta. Senhor, tudo aquilo que nos poderia fazer sentir gosto por esta terra, prazer por esta terra, o Senhor é 300 bilhões de vezes maior e melhor. Então, desnuda-te, ó Deus, na nossa alma, na nossa vida, assim como nós queremos estar despidos de toda armadura, de toda máscara. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos encontre uma vez mais, Senhor, nos encontre uma vez mais. Faz esta igreja uma igreja viva, uma igreja motivada, uma igreja alegre, uma igreja saudável, uma igreja sarada, uma igreja que continua dando vivas glórias, aleluias ao teu nome, porque o Senhor é bom. Restaura, Senhor, os sonhos, as visões, as profecias. Senhor, restaura na vida dos nossos irmãos, restaura na vida dos ouvintes, restaura, Senhor, na vida destes que participam deste momento, um tempo diferente, especial, de renovo, de graça, e nos ensina, Senhor, a nos arrepender, a não apenas termos remorso, a não apenas, Senhor, termos convicções sobre, mas termos um arrependimento profundo, uma mudança de caminhos, uma mudança de hábitos, uma mudança de estratégias, uma mudança de caminhos, uma mudança de mente em que o Senhor nos dirija. Faz assim, Senhor, para que nós possamos te adorar, para que nós possamos experimentar a doçura do Senhor, que nós possamos conhecer o teu Espírito Santo melhor, as tuas escrituras, a nossa vida de oração, a nossa vida de testemunho, a nossa vida contigo, a nossa vida com os irmãos, a nossa vida nesta sociedade, a nossa vida desafiada com desafios, com trabalhos. Senhor, faz assim, tira o coração duro, tira a mente, Senhor, empedernida, tira, Senhor, de nós toda a resistência. Nós nesta manhã contamos com o Senhor, para que o Senhor nos mude, porque a glória, Senhor, será tua, mas a alegria profunda, intensa será nossa, para louvor, glória, honra do nome de Jesus. Nós como igreja dizemos, amém. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, pastor Vanderlei.